Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Assim como todos, nós também estamos respeitando esse período de quarentena. Agora, mais do que nunca, precisamos permanecer em nossas casas. Segundo os órgãos mundiais de saúde, quanto mais pessoas ficarem em nossas casas, menor vai ser esse período que a gente vai ter que ficar de quarentena. Então, isso tem a ver também com o nosso tema. O nosso tema de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. Eu sou Pablo Melo e junto comigo virtualmente aqui está o nosso amigo Maurício Caju. E antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu vou ler uma página de abertura do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e Maurício vai fazer a nossa prece. Deixa eu pegar o livro aqui. Está lá no item 77, intitulado Pai Nosso. Pai Nosso está em Mateus 6:9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segredados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas que sempre vazio de sensatez e de amor. Com essas palavras edificantes, que nós possamos levar nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para divulgar a doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós falaremos sobre os tormentos voluntários. Esse item do Evangelho é uma página ditada pelo espírito Fénelon, que no século XVII ele foi um abade, que entrou para a faculdade de filosofia aos 12 anos
e aos 15 anos ele já fazia pregações, para a gente só entender quem foi esse espírito. Esse trecho, especificamente, é parte das instruções dos espíritos, sobre o tema geral do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. É uma mensagem com poucos parágrafos, tem 3 parágrafos essa mensagem, mas com um grande conteúdo a ser pensado. De forma que apenas o que iremos conversar hoje aqui vai ser muito pouco comparado com o tanto que a gente tem para aprender com essa temática, né? Bom, como é uma roda de conversa, nós iremos ler um trecho e aí a gente vai fazendo comentários sobre ele. Quer falar alguma coisa, Maurício? Antes de ler o texto, vamos observar o tema do item 23, que é os tormentos voluntários, que significa tormento, antes de entrar no texto, né? Tormento é tudo aquilo que é sofrimento, aflição, angústia, agonia e dor. Voluntário é toda a situação que a gente age de acordo com a nossa vontade. Então, os tormentos voluntários são as situações de dor, sofrimento que nós procuramos voluntariamente através de nossas atitudes. Então, a gente vai desenvolver que a maioria dos nossos sofrimentos na Terra são causados por nós mesmos, mas por mais ninguém. Nós somos arquitetos de nossa vida. Compreender o direcionamento que a gente tem na vida para que a gente possa fugir dos tormentos da vida temos que compreender as leis de Deus passado por Jesus. E a gente vai ver que a gente poderia sofrer muito menos com tão pouco, né? Deixa eu pegar o texto aqui. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. E engraçado que a gente não para de escolher essa opção, né? De aceitar essa opção de se atormentar. Mas a gente vai desenvolvendo aqui durante o texto. Cadê o texto? Tá. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. É isso aí. Parágrafo grande, né? E que chama logo a atenção. Que me chama logo a atenção no início, essa busca da felicidade. A busca da felicidade não é errada buscar a felicidade na Terra, mas é como e aonde o homem busca a suposta felicidade. Esse que é a maior problemática. Na Terra, hoje em dia, ainda no século XXI, nós temos ainda o pensamento que a felicidade está em três situações: poder, riqueza e juventude eterna. E a doutrina explica que nem a junção dos 3 elementos é sinônimo de felicidade. E ainda continuando buscando esses 3 elementos como essência da felicidade. Então, nós temos que compreender, né, o que é felicidade, que a gente não sabe o que é felicidade. Por isso que nós buscamos os tormentos voluntários. Jesus falava assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todo mais vos será acrescentado. Nós fazemos o contrário, buscamos os bens materiais e deixamos, na última instância, os bens espirituais. Quando nós fazemos isso, nós buscamos nossos tormentos voluntários. Então, só para questionar mais essa parte da felicidade, mastigar bem, tem uma questão lá que fala assim:
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade na questão 922 do Livro dos Espíritos. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todas as pessoas? Então, os Espíritos vão responder. Kardec perguntou, haverá comum uma felicidade em relação a todos os homens da Terra? Aí ele responde, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, o que ele quer dizer essa razão? Posse do necessário, todos nós temos. Né? O demais, aí tem na 722, não lembro se é 722, que diz assim, aonde o homem vai buscar esse parâmetro? Ele vai buscar no bom senso. Ele perceberá quando ele tiver o excesso. E todo o excesso, ele é para beneficiar aqueles que não têm o necessário. Né? Com a relação à vida moral, é a consciência tranquila. Por que a consciência tranquila? Porque é lá que está as leis de Deus. Então, nós temos que praticar a lei de Deus, conhecê-la, e está dentro de nós, para que nós possamos ter uma consciência tranquila e fé no futuro. A certeza que a morte não existe nos dará consciência melhor de buscar a verdadeira felicidade. Isso é legal, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala que a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, a gente sempre vai estar se baseando em alguma coisa para ser feliz. Só que aí entra nisso aí que você falou. É a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente acaba começando de trás para frente, querendo começar já sem... Porque para a gente ter a posse do necessário, a gente corre atrás, né? As pessoas correm atrás. Só que aí a gente começa, vamos supor, a gente começa comprando... Eu gosto muito de pão. Aí eu começo a comprar aquele pãozinho mais baratinho. Aí começo a ganhar muito dinheiro, começo a comprar pão com isso, com aquilo outro, aquele pão mais caro. Então, nunca chega ao meu necessário. Eu começo comendo uma carne de segunda, aí começo a ganhar mais dinheiro, só quero comer filé mignon, daqui a pouco filé com isso, com aquilo outro. Nunca está o necessário. E o que está excedendo o meu acaba faltando para alguém. A gente quer começar de trás para frente. E ele diz, felicidade sem mescla não tem na Terra. E ele diz que a felicidade não está nas coisas materiais, né? E aí a gente pega lá no início da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai explicar sobre os três elementos, sobre os elementos gerais do universo, ele fala que existe Deus, espírito e matéria. Então, tudo que não é espírito é matéria. Tirando Deus, tudo que não é espírito é matéria. E todo que é matéria está sujeito a se acabar. Só que a gente quer se prender a nossa felicidade em cima disso aí que tá para se acabar. E aí, você citou aí a beleza, a riqueza, né? São tudo coisas que vão acabar. Não vai durar para sempre. A gente não vai ter isso para sempre. O dinheiro que eu ganhei agora eu tenho que gastar daqui a pouco. Pode ser milhões, eu vou ter que gastar em algum lugar. Eu vou guardar para enferrujar, né? Aí... Interessante que a nossa felicidade, a busca da nossa felicidade, está intimamente ligado à nossa intenção, aos nossos interesses. E as indústrias demonstram, que mais vende, demonstra o nosso objetivo de felicidade, que é muito materialista. As indústrias que mais vendem está intimamente ligada aos nossos interesses, que material e bélico, relacionado às guerras, que é a busca do poder. Está ligado à sexualidade, que as indústrias que mais vendem estão relacionadas ao sexo, de todos os tipos. Está relacionada à droga, lícita e ilícita. E está relacionado à beleza, todos os tipos de cosméticos. Então, essas quatro indústrias fornecem o interesse de nossas conquistas, que é o consumismo dos bens materiais, que nos fornece a clara intenção que nós temos de buscar a satisfação momentânea, no interesse daquilo que nós consumimos.
E deixamos, em relação aos bens espirituais, bem para lá, bem longe de nós, as nossas intenções, né? E aí vem umas situações que acaba fazendo a gente mudar de pensamento mesmo. Eu estava pensando nessa questão mesmo da pandemia. Vamos supor, o cara trabalhou, tá juntando dinheiro para fazer aquela viagem pelo mundo, para conhecer lugares. Com todo o dinheiro que ele está em casa. Ele não pode viajar. Com todo o dinheiro que ele conseguiu juntar, ele não, em qualquer lugar do mundo que ele esteja hoje, ele vai estar correndo perigo. Não tem, o dinheiro dele não está servindo para nada, aquele dinheiro, né? Até para você pedir alguma coisa para chegar em casa pelo correio tá complicado, né? Exatamente. Interessante também é o nosso planejamento de vida, né? Quando nós chegamos a planejar uma vida, nós percebemos sempre o lado material e nunca o lado espiritual. Por exemplo, eu vou montar uma família, vou ter filhos, eu vou ter o melhor carro, eu vou conquistar a melhor casa, vou dar para meus filhos os melhores estudos de acordo com a minha condição, vou botar na melhor escola, vou colocar em judô, inglês, francês, e tudo aquilo que é o contexto na construção do homem intelectualmente falando. Mas nós deixamos o contexto de lado. Nós falamos assim, deixa ele se formar para escolher sua religião quando ele crescer. Não é assim que a gente pensamos? A parte mais Deixamos importante. para lá as coisas espirituais para depois. Mas é engraçado, a gente não deixa para lá eles escolherem, por exemplo, a hora que ele for tomar banho, a hora que ele quer escovar o dente, a hora que ele quer estudar, né? A hora que ele quer tomar uma vacina para curar uma doença. Não deixamos. Por quê? Nós temos a certeza que aquilo ali vai trazer um benefício. Mas não temos a mesma certeza com os bens espirituais, porque deixamos para lá. Então, a essência da vida é os bens espirituais que vai dar estrutura a cada um de nós saber trabalhar os bens materiais em prol de mim mesmo e de todos. Essa é a questão. Então, por isso que o homem encontra sempre aquele vazio existencial, porque ele não tem a base sólida às coisas espirituais, que é essenciais. Não é? E porque a gente, em cima disso aí mesmo, quando a gente é pequeno e os nossos pais querem que a gente estuda para quê? Estuda para ser alguém na vida, né? E esse alguém na vida é o cara que ganha dinheiro, ganha riqueza, tem de tudo, de bom e do melhor. O alguém na vida não é aquele cara que consegue ter uma religião e consegue passar por todos os problemas sem maiores dificuldades assim morais, os problemas morais. Ele consegue enfrentar. Não, a gente cresce com, vai estudar para ser alguém na vida. A visão tá errada, né? A gente está buscando de trás para frente. Porque se você tem Exatamente, a porque paz no coração ali que ele fala, você não vai se preocupar se você tem uma coisa menor do que o outro que tem ali mais do que você. exatamente, verdade. Porque quando a gente conquistamos, educamos e orientamos aqueles que estão em nossa volta, nós pensamos ele em ter. Então, ele tem que ser o advogado, ele tem que ser o médico, né? Aí a gente não pensa a criatura ser um homem de bem, seja qual for a profissão que ele escolhe. Por isso que a gente escolhe os tormentos voluntários. Porque a massa materialista consome a criatura nas suas intenções. E com isso, esse desequilíbrio, esse desencontro social, é cada um pensando em si, onde encontra-se pessoas com grandes responsabilidades sociais, corruptos e estragando a engrenagem social, faltando para aqueles que necessitam. Né? É o caso da nossa situação que está passando agora, a pandemia, sem citar a situação, todo mundo já sabe. Então, corrompe o ambiente, uma criatura que era para favorecer a sociedade, num momento tão trágico como esse, destrói aquela engrenagem social para ajudar o seu próximo. Então, por causa de quê? Porque investimos no material, somente não tem espiritual. Ao invés de ser homem de bem, fica homem de bens, né? Tem vários bens. De bens, exatamente. Exatamente. E como ele diz aqui, coisas perecíveis.
É como diz aí, caixão não tem gaveta. Nós colocamos o nosso objetivo de vida naquilo que nós não levamos daqui. Nós estamos de passagem, são apenas passageiros. Isso aqui é uma estação chamada Terra. Mas nós vivenciamos a vida como se vivêssemos eternamente aqui. E queremos acumular bens ilicitamente, se fosse lícito, né? Queremos acumular bem ilicitamente, né? Em detrimento do prejuízo do próximo, parecendo que nós vamos viver eternamente e nos prejudicando futuramente em nossas reencarnações. Porque muitas das vezes nós vemos essas criaturas que causam esse mal social com raiva. Não vê com raiva, não. Vê com misericórdia. Porque a lei de Deus, não a nossa lei, a lei de Deus, ela é rígida. Ela se cumpre. Nós temos que orar. Orar por elas. Porque o futuro dela não vai ser feliz. Porque ela destrói intencionalmente aqueles que mais precisam, em vez de ajudar. E muitas das vezes cria um clima desagradável social na mídia que nós vivenciamos hoje, de condenando, de praguejando aquela criatura que corrompeu o sistema, tirando a possibilidade de ajudar o próximo. Aquela criatura, pela lei de Deus, ela vai ter que passar por processo de reparação. E são processos dolorosos. Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, nós temos que rezar para essas criaturas que desfavorecem o equilíbrio social em benefício de todos. Eu estava lembrando aqui, quando você falou dos bens perecíveis, um exemplo prático. A gente teve aqui que estudar esse trecho, a gente pesquisou, a gente buscou informações sobre o assunto, né? E se a gente compreender esse texto direitinho do Evangelho, isso aí é um bem que a gente adquire e nunca mais vai perder, né? Já parou para pensar nisso? Uma coisa que você estuda e aprende é tua para sempre. Tu nunca mais vai esquecer aquilo. Mas um dinheiro que você ganha, um bem material que você ganha, uma hora vai acabar. Ele perde o bem mais maravilhoso que ele fala aqui. É a paz no coração. É a única felicidade que se encontra no mundo. Por isso que o número de depressão é muito grande perante a face da Terra. Porque as pessoas se corrompem em prol dos bens materiais, fazendo que há um desequilíbrio interno. Porque os bens materiais, uma coisa que ele faz só, ele não traz felicidade. Ele maqueia a felicidade, cria uma maquiagem aparentemente, né, social. A pessoa vê e a pessoa tem aquilo outro, e ela é feliz. Não é. O ranger de dentes dessas criaturas são grandes, porque ela não tem paz de espírito. E ela absorve para si um desequilíbrio emocional muito grande, meus irmãos. Tem que passar a vida toda tomando remédio, não tem tranquilidade, não tem a consciência tranquila, vive numa eterna prisão mental. Uma eterna prisão mental. Imagina quantos miasmas deletério ele recebe das pessoas que passam em público, sendo corrupta. Quando o praguejamento das pessoas que a criatura recebe, isso vai gerar várias destruição espiritual para ela, vários desequilíbrio. Então, nós temos que rezar para essas pessoas que não atingiram essa situação. Não julguemos, rezemos por ela. Vamos continuar a leitura? Deixa eu ver aqui. Antes de entrar na próxima leitura, nós temos que criar situações de tirar, evitar esses tormentos voluntários. Como que nós podemos fazer, eliminar esses tormentos voluntários? Nós temos que passar pelo momento de ter sabedoria. Para ter sabedoria, nós temos que compreender. Para compreender, nós temos que estudar e se afinizar com as leis de Deus, para que nós possamos ter rumo e norte na nossa vida. Para quando a gente vê as pessoas indo para toda direção, né,
um exemplo assim, todo mundo no dia de sábado indo para a praia para curtir o verão. E você indo para a evangelização para conhecer Jesus. Você vai com a alma tranquila. Porque se você não tiver o conhecimento da lei de Deus, você vai atormentado. Ah, eu queria estar naquela praia, naquele sábado, e eu estou vindo aqui para evangelização. Que coisa chata. Por que a pessoa fala isso? Porque ela não tem a consciência da grandeza daquele sábado na evangelização. Porque se tivesse, ela ia com amor e com vontade. Então, para conhecermos a lei de Deus, ela nos dá direcionamento para fugir desses tormentos voluntários, saber perseguir as coisas boas da vida verdadeiramente, saber se apropriar dos bens da terra e aplicar em benefício seu, que não está errado, e em benefício de toda a humanidade. Aí sim nós teremos a consciência tranquila, porque o ter não é errado, mas você tem que saber trabalhar esse ter, porque é uma responsabilidade. Quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco da agulha que o rico chegar no reino dos céus, é numa forma absoluta, não. Ele não condena a riqueza, não. Ele fala que é uma situação difícil e que nós temos que ter responsabilidade pelo aquilo que nós temos. Porque todo supérfluo na vida, volto a repetir sobre esse assunto, todo supérfluo que cada um nós temos é para fornecer, meus irmãos, o necessário daqueles que não têm. Em época de pandemia, tem muitas pessoas passando fome. Então, nós temos que ter a consciência que nós temos supérfluos, e hoje o supérfluo material está sendo muito importante pela fome que está tendo no mundo, e nós podemos aplicar aquilo que nem nos falta, aquilo que nos sobra. Olha só, a espiritualidade não é exigente. Ele não quer de nós que fornecemos aquilo que nos faz falta. Ele quer de nós que fornecemos aquilo que é supérfluo em nossa vida. E é só através, olhando a questão 715, que eu tinha esquecido, ela está na intuição. Através da intuição podemos perceber todos os nossos supérfluos, que cada um de nós, nas proporções de vida, temos nosso supérfluo. E lembre-se sempre do lóbulo da viúva. Todo mundo no Fonso Pilácio, esse nome, né? Fornecendo riquezas, colocando baú de dinheiro. E a senhora tirou uma moedinha do bolso, equivalente a 10 centavos hoje, e Jesus falou que ela deu mais do que todo, porque ela deu aquilo que lhe faltava. Mas nem isso que a espiritualidade exige de nós. Ele quer que nós fornecemos, que é muito, aquilo que nos sobra. Porque hoje a humanidade passa por um período delicado e que precisa da união de todos para passar por esse período difícil. Nós somos uma sociedade fraterna, uma corrente fraterna universal. E um tem que cooperar com o outro. Não é errado a gente ter as coisas. É o que a gente faz com isso, né? Porque a matéria é uma ferramenta muito importante para a nossa evolução. A gente está encarnado não é à toa. Senão a gente não estava encarnado. A gente está passando aqui pela matéria não é à toa. É para usar essa ferramenta, mas fazer um bom uso dela. Como foi o óbolo da viúva que você citou, né? Que ela deu o que faltava. E a gente fica nessa busca frenética aí pelo excesso. O excesso nos traz responsabilidade. Como diz lá no Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. É isso aí. Citando até Homem-Aranha aqui. Bom, deixa eu ler. Haverá maiores... Deixa eu de novo aqui. Haverá maiores do que os que deveriam dar inveja. Ih, me perdi aqui. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos.
toda a alegria em excitar nos que, nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu, as compensações merecidas. Só para antes de entrar nesse texto, a gente tem que perceber que todos nós somos invejosos, em proporções diferentes. A inveja é um sentimento primitivo de preservação que cada um de nós temos. O descontrole dela que gera situações de dificuldade para cada um de nós. Então, a inveja desencontra em cada um de nós, né? Não existe a pessoa que não seja invejosa. Até mesmo aquela inveja salutar, que ela existe, que a gente vai ver aqui na frente, ela vai dependendo das suas intenções. O que você vai invejar, né? Os bens materiais ou os bens espirituais? Interessante que as pessoas invejosas nunca vivem bem. Não é verdade? No contexto que você leu aqui, Está sempre preocupada com o outro. Né? A pessoa fica excitada naquilo que a pessoa conquista e fica diminuída perante o outro e fica com aquela desejo de insatisfação constante perante a vida, né? E fica aquela síndrome da hiena, ó céus, ó vida, nunca satisfeito com a situação, que vive invejando o outro sem necessidade. Porque essa busca da felicidade é saber lidar daquilo que tem. Quando a gente está privado de certas situações, por motivo diverso, nós ficamos invejando o outro naquilo que ele conquista. Mas a inveja destruidora é quando a gente invejamos o outro naquilo que ele tem e não naquilo que ele é. Né? Nós invejamos o outro, por exemplo, no carro que ele possui. Queremos um carro. Mas interessante, não verificamos o esforço da conquista. Porque o invejoso, a gente conquistar, ele quer de mão beijada. É pular já direto. Ele não quer se esforçar para que ele possa adquirir aquele bem. A partir do momento que ele não quer se esforçar para adquirir aquele bem, é um mal para si próprio, que corrói a sua alma gradativamente, porque ele nunca vai estar satisfeito com a vida. Ele vai olhar para a vida dele e falar assim, eu não mereço, que vida é essa que eu tenho? Não é possível, mas não se mexe para reverter a situação, não é verdade? A pessoa se coloca numa prisão voluntariamente, né? Um tormento voluntariamente para ela mesma, porque eu fico pensando o que tem dentro da pessoa ali, o que a pessoa sente ali dentro para querer o que ela não tem que o outro tem, porque ela só quer coisas que o outro que ela acha que merece ter, mas que ela não tem, né? A inveja é isso, você acha que merece ter uma coisa, o outro tem ali e você quer aquilo de qualquer jeito. E pior ainda quando a pessoa busca conseguir aquilo por qualquer meio possível. Aí a pessoa vai se aprisionando cada vez mais nessa prisão criada por ela mesma. Porque se ela chegar, o fulano tem aquele carro ali, eu queria ter aquele carro ali, mas eu tenho o meu Fusquinha, eu gosto do meu Fusquinha, tá bom meu Fusquinha. A pessoa já se libertou daquilo. Né? A pessoa não... O Fusquinha só serve para ela ir para onde ela quer, tá conseguindo levar para onde ela quer, então aí corta a inveja, mas tu busca alguma coisa que você não tem. E esquece isso aí que você falou, do esforço que aquela pessoa fez. E às vezes nem fez agora. Nem fez agora, mas está numa situação que às vezes tem tudo, aquela pessoa que está sendo invejada tem tudo, mas a gente não sabe o tormento que aquela pessoa passa em casa justamente por ter essas coisas. Uma vez eu conheci uma pessoa que estudava para um concurso aí que ganhava muito dinheiro, que mexia com justiça, de promotoria de justiça e tal. Estudou muito,
perdeu namorada, mas conquistou aquele cargo que tanto queria. Passou a ter que andar com segurança, a vida virou um caos, porque não podia ir sozinho em nenhum lugar, tinha que ir com segurança. Se colocou num tormento. Aí uma pessoa que vai invejar um cargo desse não sabe o esforço que a pessoa fez, não sabe o esforço que a pessoa está fazendo para se manter ali também, né? É muito sacrifício. Interessante que nós não tivermos autocontrole sobre o poder da inveja sobre nós, como ele diz aqui, nós adoecemos, né? No primeiro momento, as nossas células começam a ser influenciadas, nosso batimento cardíaco, a pressão aumenta, a insatisfação é constante, a gente não consegue dormir. Isso vai causando um detrimento do corpo e levando a doenças de pressão alta, diabetes, daqui a pouco a gente acaba falecendo, porque a gente nunca está satisfeito e só vivemos a vida invejando o outro. Aí não percebemos que a doença vem chegando, as forças vão se acabando, e aí com isso nos desfrutamos daquilo que nós temos, das possibilidades, porque a felicidade não está naquilo que nós temos, está no equilíbrio, como trabalhamos aquilo que nós temos perante nós e a sociedade. Nós podemos estar felizes em qualquer situação, seja na riqueza ou na pobreza, mas tem que haver aquele equilíbrio emocional para que você possa levar uma satisfação de vida. E muitas das vezes não é preenchido pelo que tem, é preenchido pelo aquilo que é, que eu nem completei o raciocínio em relação à inveja naquilo que é. Por exemplo, a inveja ela veio para estimular a criatura. Tinha uma reunião, antes de eu entrar nesse assunto, tinha uma reunião na Casa da Prece com Chico Xavier e todo mundo falando mal da inveja. Todo mundo falando mal da inveja. E começaram a citar vários sinônimos para a inveja, destruidores. Aí, de repente, no finalzinho, o Chico falou, Emmanuel está falando aqui que a inveja é salutar. Aí todo mundo parou, né? Aí, por que a inveja é salutar? Ela é salutar quando você utiliza para se autopromover. Por exemplo, você vê uma pessoa, por exemplo, vou citar assim, por exemplo, Haroldo Dutra. Poxa, gostaria de ser um palestrante igual a Haroldo Dutra. Isso é uma inveja, não é? Mas quando essa inveja faz com que você se esforce, se dedique, né, periodicamente na conquista do conhecimento para poder saber falar a palavra de Deus perante o movimento espírita, então isso é aquela dito inveja branca, porque eu achava que inveja branca não existia. Existe. A partir do momento que você vê a situação da pessoa melhorando, você se esforça para que você possa chegar no mesmo patamar. Mas nós temos que saber nos esforçar, porque apesar de todo o esforço, às vezes nós não vamos conquistar. Por exemplo, eu tenho a inveja da beleza de Brad Pitt. Eu falei certo, Brad Pitt. Eu quero ficar bonito como ele. Eu posso me esforçar o máximo possível. Pentear o cabelo, fazer a barba, fazer plástica, mas eu não vou chegar à beleza dele. Então, nós temos que ter o quê? Um equilíbrio de nossas invejas. Saber até que patamar eu posso chegar. Porque senão você fica numa constância, num momento constante da sua vida em busca dessa conquista e sabendo que não vai conquistar. E a partir do momento que você vê que chegou ao limite, a satisfação daquilo que você conquistou tem que ser o máximo possível, tem que ser grato a Deus naquelas possibilidades que Ele nos forneceu de conquista. E você trabalhar por cima daquilo que você tem, por cima principalmente daquilo que você é. Então, essa é a inveja salutar. Ela está ali para incentivar, não para destruir, porque geralmente a nossa inveja é destruidora. Nós vivemos o outro se dando bem, crescendo na vida, e a nossa felicidade vê ele caindo, se destruindo. É assim. A inveja se torna destruidora quando a gente... Rosandro, né? Rosandro, né? Rosandro? Rosandro. Qual é o nome dele? Rosandro Klinge. Rosandro, né? Isso! Que nome difícil. Uma vez eu vi ele contando uma história dessa.
que um colega dele de psicologia chamou ele no consultório para ir no estacionamento, né? Chegou no estacionamento, ele comprou um carro zerado, bonitão, e por dentro Rosângela fazendo aquele sorriso amarelo, né? Mas estava com inveja pelo aquilo que a pessoa conquistou. E ele ficou remoendo aquela situação. Chegou em casa até bravo. Mas depois ele foi refletindo e vindo, olhou na internet, o que eu posso financiar, o que eu posso fazer para conquistar, e falou, e percebeu que o esforço não vale pelos bens materiais. E aí ele se equilibrou, se verificou. Mas essa situação do Rosângela é de todos nós. Cabe a gente buscar o equilíbrio, a compreensão que eu já tenho o meu necessário. Eu tenho o meu carrinho. Porque invejamos o carrão do outro. Mas imagina aquele que não tem nenhum. Não é verdade? E nós chegamos no patamar de conquista que nós temos que olhar, compreender e conquistar também os bens espirituais. Essa é a inveja bonita. Divaldo Franco conseguiu construir a mansão do caminho. Mas eu não posso construir a mansão do caminho com a qualidade de Divaldo Franco. Mas eu posso fornecer uma cesta básica, eu posso fazer uma visita hospitalar a um doente, eu posso ser paciente com minha sogra, amoroso com meu vizinho, que isso também é caridade e amor, nas possibilidades que Deus forneceu. Todos nós temos talento. Nós temos que o quê? Utilizar em benefício da humanidade, nas proporções que nos compete. Deus não vai exigir mais daquilo que a gente pode, não é verdade? O problema da inveja é quando ela está baseada, né? Resumindo o que você falou, se ela estiver baseada em coisas materiais, não é uma inveja boa. A não ser que você busque aquilo através do esforço próprio, sem atropelar nada, né? Mas quando está baseada em coisas materiais, tu nunca vai conseguir aquilo, porque o teu objetivo não é conseguir, é sempre buscar. E tu vai estar sempre buscando e entra nesse tormento aí voluntário que a pessoa acaba caindo. E esses tormentos voluntários que a gente encontra não entra naquele contexto bem-aventurados aflitos. Não é esse tipo de aflito, Você não tem a bem-aventurança. Exatamente. O que significa bem-aventurança? Os felizes. Felizes são os aflitos. Esse tipo de felicidade não se encontra nesse tipo de aflições, nos tormentos voluntários, conquistado através da ambição e do egoísmo. Você só cria dificuldade para si mesmo e não tem valorização nenhuma espiritual. Por isso nós temos que saber que tipo de tormento que nós temos que conquistar. Do esforço, da caridade, de acordar todo dia, ajudar o próximo. Esses são os tormentos voluntários necessários, do amor ao próximo, da dedicação diária em ajudar aqueles que estão precisando. Não é? Isso aí. E eu acho que você até chegou a falar, a gente sempre vai encontrar pessoas que têm mais do que a gente e pessoas que têm menos do que a gente. No mundo inteiro vai ser assim, não vai ser diferente. Vai ter sempre alguém que tem mais e alguém que tem menos. E a gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente tem. E aquilo foi o esforço que você fez para buscar. Né? Nada de buscar o excesso. Para que eu quero excesso? Exatamente. E ele fala aqui do ciúme. O ciúme, ele é prima do egoísmo. Né? Nós somos altamente egoístas. Então, é minha esposa, é meu carro, é minha casa, e etc. Então, esse ciúme destrói a pessoa de tal maneira que ela não consegue dividir nada. Nada. Né? E percebe-se também que a pessoa não consegue ter uma relação social equilibrada, porque ela quer tudo para si e aquilo que ela tem, ela não reparte com ninguém. Como nós somos uma sociedade fraterna, como que vai haver, como ocorre, muitas criaturas muito possessas, cheias de egoísmo, cheias de ciúme dentro de si? Não vai ter uma relação social cooperativa.
destrói aquela corrente fraterna. Por isso que nós vemos um mundo altamente corruptível. Porque a pessoa ela quer separar um pedaço de bolo, dividi-lo, levar todo o bolo e nem deixar nem a migalha. Tu já percebeu que a gente só tem ciúme do que é material? Você não vai ter ciúme daquele livro que você estudou e aprendeu aquela lição. Você não vai ter ciúme de ensinar aquilo, de alguém estar aprendendo também. Você só tem ciúme do que é material. Aquela coisa que você se esforçou para comprar e agora você não quer emprestar para ninguém, porque você tem ciúme. Isso é primo do egoísmo mesmo, é primo de primeiro grau ali. Aquele Exatamente. primo de primeiro grau. Você não vai ter ciúme de um sentimento de amor que você tem por outra pessoa, de uma amiga, um amigo, né? Tem gente que tem ciúme do amigo, mas não é ciúme do sentimento que tem pelo amigo, é ficar segurando aquele amigo só para ele, né? Não, é só das coisas materiais que a pessoa tem ciúme. Aí eu fico pensando o que vai na cabeça da pessoa para a pessoa pensar dessa maneira, né? Deve ser, eu fiz um esforço para conquistar aquilo, agora não divido com ninguém. Só que é material, é coisa material. Porque aí, isso aí está intimamente ligado ao nosso uma trilogia que tem comportamento, pensamento e sentimento. Não falei na ordem. Pensamento, sentimento e comportamento. Por isso que nós temos que ter uns pensamentos favorecidos ao bem. Porque se a gente for criado numa sociedade só dos meus interesses, nós criamos sentimento egoísta na criatura que vai gerar comportamento inadequado. Então, você, em termos de pensamento, você cria uma personalidade daquela criatura, achando que ela veio aqui só para conquistar os bens materiais. Quanto mais ela tem, mais feliz ela será. Olha que criatura que você cria. E isso começa através do pensamento, do meio social que vai sendo influenciando a criatura, que vai gerar sentimento, caráter, né? E comportamento ilícito. Então, se nós podemos colocar pensamentos salutares, de leituras nobres, edificantes, vai criar sentimentos nobres e comportamento também. Por isso que é muito mais fácil educar uma criança nesse tipo de pensamento, né? Esse tipo educacional de solidariedade, porque a criança ela vem um livro não em branco, mas para ser preenchido. E é mais fácil de preencher. Chega num adulto, aonde foi criado numa sociedade altamente competitiva, né? Aquele que não respeita o direito de ninguém. Percebe-se que se todo mundo vai avaliar ele naquilo que ele tem, no seu poder e na sua beleza. Então, ele faz de tudo para conseguir essa conquista. Se ele não perceber que isso não é o essencial, não consegue ter comportamento útil e inteligente. Então, que nós possamos expressar na face da terra os conhecimentos do Cristo. Aquele pensamentos, ensinamentos nobres, que constrói criatura maravilhosa, fraterna. Quanto mais tenra idade nós trabalharmos a criatura, melhor. Um Hitler, ele não surge do nada. Ele é formado gradativamente pela sociedade, desde a família até a sua sociedade. Mas o Gandhi também. Qual é a questão? De saber inserir conhecimentos nobres para edificar a alma. Porque nos períodos mais tenros da vida, é um período que a criatura humana consegue se modificar. Seja qual for o galho torto que ela tenha, quanto mais cedo, mais fácil será de desentortar o galho e colocar a criatura no caminho certo. Então, valorizar o conhecimento da lei de Deus, a pedagogia maravilhosa, que foi inserida na Terra gradativamente, de acordo com a evolução do homem. Sem esses conhecimentos, a gente não consegue passar pela sociedade, por exemplo, nessa crise que nós estamos passando, com tranquilidade. Por isso que as pessoas ficam desesperadas, achando que está órfão de Deus. Não está órfão, não.
Deus está conosco. E sempre. Isso é um processo educacional. É isso que nós estamos passando agora. É um processo educacional. É difícil? Claro que é difícil. Mas não existe mérito de conquista sem o difícil. Então, que nós possamos segurar na mão de Deus, orar bastante para passar pela nossa dificuldade, criando os pensamentos edificantes para que nós possamos modificar o nosso comportamento. Tu já viu, você falou da criança, já viu quando geralmente a gente vê isso, né? O adulto quando vai ensinar para a criança que, sei lá, tem que dividir. Ela toma da mão da criança, tu vai dividir com fulano, aí dá para fulano. Tá ensinando o contrário, tá ensinando que dividir é ruim, né? Porque a criança foi obrigada, Exatamente. não dividiu de maneira espontânea. Aí a gente, trazendo para o contexto atual, você citou aí da situação da pandemia, a gente sabe que tem aquelas pessoas que estão passando por muita dificuldade por não poder estar trabalhando, né, que trabalhava por conta própria e tal, mas uma boa quantidade de pessoas que querem abrir seu comércio, abrir sua loja, porque não querem deixar de ter aquele dinheiro que está acostumado a acumular. Porque muitos têm reserva para conseguir se manter um pouco em casa. Mas abrindo vai fazer as pessoas que não têm vir trabalhar. Olha a situação. A situação de chega a ser um egoísmo, né? Tem as pessoas que precisam realmente, não estão conseguindo, e essas que o nosso excesso pode ajudar e muito, mas tem as outras que estão querendo fazer por egoísmo. Aí é complicado. Bom, agora já é o último parágrafo, esse texto era pequenininho mesmo, mas a gente falou bastante. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? A mensagem de Fenelon, de 1860. Nessa situação aqui que você estava lendo ali, eu lembrei, para que nós possamos conquistar essa última característica desse parágrafo maravilhoso, ter a satisfação de saber o porquê nós estamos passando por aquilo, porque eu tenho aquela condição social, seja ela pobre ou rica. É um dos sentimentos que é a origem para criar essa criatura de bem, que é satisfeita naquilo que ela tem e é feliz, né? Não aquela felicidade, mas aquela felicidade relativa que a Terra pode fornecer. Ele tem que cultivar em si o sentimento mais nobre, que é a raiz de todos os outros sentimentos, a humildade. Não é à toa que a humildade vem de humus, terra fértil, aonde pode brotar o evangelho de Jesus facilmente. Então, porque seja qual for a situação que ela esteja, se ela tiver aquela terra fértil de Jesus, dos sentimentos nobres, ela vai ser resignada nas suas dificuldades, nas suas faltas, e vai ser equilibrada nas suas abundâncias. Vai fornecer empregos maravilhosos, porque a riqueza foi feita para isso. Né? Por isso que muitos estão perdendo o emprego. Não há o capital de giro. Esse capital de giro, ele é salutar. Só que o capital de giro, a maioria dele fica nas nuvens. Ele se perde se o movimento capitalista parar. Com isso, você tem que fazer esse fluxo se movimentar direito. Cabe nós, a sociedade, principalmente aquela que tem o poder, que tem as finanças, fazer esse capital de giro girar de novo. Enquanto que não gira, a sociedade tem que fornecer o pão para aquele que não tem. Uma sociedade cristã como a nossa, não pode haver mais criatura
abaixo da linha da miséria, meus irmãos. E a miséria vai aumentar. A responsabilidade daqueles que têm o Cristo no coração, a humildade, vai fazer conscientizar o seu poder, né? A sua riqueza e toda a sua força em benefício da sociedade, fazendo esse capitalismo, essa corrente fraterna funcionar de novo. Aí, assim que essa engrenagem começar a trabalhar de novo, vai haver de novo emprego para todos. O que corrompe essa sociedade é a falta da humildade, que vai gerar o egoísmo e o orgulho. O orgulho e o egoísmo altamente destrutivo, fraternalmente, corrompendo as barreiras e, com isso, destruindo aqueles que estão lá na linha da miséria. Quando uma pessoa se corrompe, leva aquilo que não é dela, ela contabiliza para si vários miseráveis que não vai ter o pão de cada dia. E a justiça de Deus enxerga todas essas situações. Então, quando eu vejo esse último parágrafo, a pessoa satisfeita naquilo que ela conquistou, sabendo aplicar primeiramente em si, na sua família e na sua comunidade, gradativamente, sem aquele desejo de posse, mas aquele desejo fraternal, sem querer aparecer para o outro, mas querendo melhorar a vida do outro. A inveja não tem mais necessidade como sentimento primitivo na nossa vida, porque vai gerar em nós um novo sentimento, o sentimento do amor pelo meu próximo, seja esse próximo o mais próximo possível ou bem distante, lá na África, lá na Austrália, seja qual for o lugar, no Japão, nós vamos ter o desejo do amor perante todo, não precisamos mais. Vai chegar um tempo que nós não vamos precisar mais da relação consanguínea para amar. Nós vamos amar por amar. Vamos romper as fronteiras geográficas do planeta e vamos ver a Terra como uma sociedade coletiva de amor. Amaremos os povos da Europa, os mais ricos, mas amaremos também os pobres, as criaturas mais pobres, por exemplo, o continente africano, onde existem pessoas comendo terra para gerar sais minerais para o seu organismo. E não podemos parar, pensar só no meu país, só no meu estado, só no meu município. Eu tenho que pensar em todos, de acordo com a capacidade que cada um temos de ajudar o outro. Então, esse sentimento de humildade, ele é nobre, porque faz com que a gente, humildemente, nos fortaleça em sentimentos nobres para cooperar em nossa sociedade, não é verdade? E a gente não cansa de ver exemplos das pessoas que, nos momentos mais difíceis, conseguem usar a inteligência que já adquiriu, que é a conquista do espírito, para encontrar soluções, né? Nos momentos mais difíceis, a pessoa consegue encontrar soluções. E no texto está falando que a pessoa calma é aquele que não cria, é aquela que não cria necessidades que que são supérfluas, que não precisa. E a gente às vezes está embutido ali embolado nessas necessidades que a gente criou, que não precisavam, que não faria a menor diferença para a nossa aquisição. A gente às vezes ali está embolado naquilo, aí vem essas situações que acabam jogando a gente para fazer a gente parar de pensar, e a gente acaba começando a usar as conquistas espirituais que a gente tem. E nessa hora a gente vai ver, tanto a gente consegue ver bem quem é quem, porque tu vai ver as pessoas que conseguem abrir o comércio, por exemplo, uma padaria, e bota aquele pão ali para quem está precisando pegar sem precisar pagar. Enquanto que tu vai ver também pessoas fazendo máscara, querendo vender máscara a 100, 200 reais, porque botou pedrinha disso, botou pedrinha daquilo. Aí tu vê que a conquista que a pessoa quer, se é a conquista material ou se é a conquista espiritual. Você vê exatamente em que ponto as pessoas estão, né? Às vezes pessoas que não têm a mínima condição material está ajudando mais do que aquela que tem. Exatamente.
Exatamente. Porque quando a gente vê assim, falando muito da corrupção, mas como você falou, há muito movimento de solidariedade perante a nossa comunidade, em termos de mundo, né? Não em termos de Brasil. Muitas pessoas fazendo projetos para ajudar o outro, ainda levando marmitex para aqueles que não têm que comer na rua, levando cobertor, se arriscando sua vida, mas por amor, fazendo o trabalho sem deixar o trabalho parar. Então você também percebe, porque é verdade que o bem ele é muito discreto. A gente não enxerga ele direito, mas ele existe na face da Terra, com certeza. Geralmente, o mal ele fica no holofote, na mídia, né? Então, nós temos que perceber que o bem está trabalhando também. Tenha certeza que existem muitas criaturas, grandes empresários, fraternos, fazendo trabalhos que o poder público não está fazendo, com seu próprio dinheiro, montando cabana de campanha com 400 leitos, cada 250 respiradores. Isso foi dado por empresas particulares, gastando 54 milhões ou bilhões? Milhões de reais para fazer uma cabana para ajudar 200, cada cabana de 200 pessoas, 200 leitos, cada uma com 50 respiradores. Cada cabana foi construída por 54 milhões de reais. Então você vê que existem empresas fraternas, porque ali está ajudando vida. Vida. Não interessa qual o interesse que ele está fazendo. Se é por propaganda, não interessa. Mas ele está fazendo a fraternidade, não é para qualquer um, não, que tira do seu e ajuda. Que nós possamos fazer essa campanha na vida da Terra. Porque nós não podemos fornecer todo esse dinheiro, mas nós podemos fornecer outros tipos de ajuda para aqueles que precisam, na proporção daquilo que nós temos. Abre a nossa consciência. Esse momento que nós passamos na face da Terra é de pura reflexão para o nosso futuro. Primeiramente, vendo como nós somos frágeis, criaturas frágeis. Apesar que somos o rei das selvas terrena, mas somos frágeis. E não somos para a vida toda. Na Terra não passamos, não enraizamos aqui. Não somos perene. Nós um dia vamos partir daqui. Então só vamos valorizar isso aqui na campanha do bem. Nós não podemos sair de uma crise como essa frio. Você sabia, eu achava que o contrário de amor era ódio. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Nós não podemos sair de uma situação que estamos passando como hoje, com indiferença perante o outro. Que nós possamos aprender a amar nesse processo educativo da vida, amando o nosso próximo. E aí a última pergunta que, para a gente encerrar, que eu acho que já estamos passando do horário, para a gente ter em mente a última frase dessa mensagem, desse trecho, né? E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida, né? Não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida. Como você falou, ninguém vai sair de uma situação dessa indiferente. A gente vai sair com alguma aquisição. Aí o que a gente fez para a gente conseguir passar por isso? A gente só passou ou aprendeu alguma coisa, né? E aí acabou, né? A gente agradece a todos que puderam estar com a gente agora. E lembrando que, como a nossa casa não está funcionando fisicamente, a gente pode fazer o nosso culto do Evangelho no lar. Pega um livro, pode ser o próprio Fonte Viva, outros tantos livros de mensagem que existem por aí. Lê, fica num momento calmo na sua casa, lê, faz uma prece, faz comentário. Isso fortalece muito a gente. A gente agora encerra. Tu quer falar mais alguma coisa, mano? Não, tranquilo. Agradeço o amor, a verdade, a oportunidade de ter me dado essa oportunidade de estar aqui.
E agradeço o ouvido de cada um de nós que está nos escutando pela oportunidade de ouvir a nossa palestra, nossa conversa, tá? Muito obrigado. Então, que possamos fechar nossos olhos e agradecer pela oportunidade que Deus nos dá a cada momento de aprendizado e de usar esse aprendizado a benefício de todos. Obrigado, amigos espirituais, que a tua paz esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí.